Começou? Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Vilmara Romanha, sou bioterapeuta do Ponto Pleno. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre como identificar o seu pior inimigo. Eu vou aguardar mais um pouquinho até todo mundo tá chegando. E neste tempinho eu vou estar falando sobre o meu trabalho. Eu sou bioterapeuta, faço parte da equipe do Ponto Pleno, onde somos alguns terapeutas, cada qual no seu espaço, cada qual executando a sua função e tratando um tipo de desequilíbrio. Eu trato depressão, síndrome do pânico, processo oncológico, tanto do paciente quanto do cuidador dele, né? Como que é o tratamento, Vilmara? O tratamento, vocês passam por uma consulta. Nesta consulta existe uma avaliação do campo energético. Todos nós temos um campo energético que vibra e o nosso corpo físico é a manifestação deste corpo energético, certo? Então, na consulta é feita uma avaliação desse campo, como está a vibração deste campo energético para que ocorra o processo de uma doença ou o desequilíbrio emocional, gerando uma depressão, como já falei em vídeos passados, né? Que depressão é um problema emocional. Em algum momento da sua vida, você teve um bloqueio, algo muito forte, criou um bloqueio energético e este bloqueio energético automaticamente se manifesta no corpo físico, tá? A avaliação é feita, dá para vocês verem. Isso é uma mesa quantiônica. É um psicogerador quantiônico. O que é isso, Vilmara? É assim. Quando você está com pressão alta ou baixa, enfim, vai medir a pressão, eles colocam um aparelhinho aqui, mede a pressão. Quando você está com febre, eles põem um termômetro e mede a febre. Este aparelho, ele vai medir como está a energia do seu corpo. Essa energia do seu corpo, quando está bloqueada em alguns campos, automaticamente se manifesta em seu corpo físico como desequilíbrio, de uma forma muito simples. Após essa avaliação, é designadas as técnicas utilizadas para o desbloqueio dessa energia. São técnicas energéticas, viu, gente? Precisa se preocupar, são técnicas energéticas que nós chamamos de bioenergética, pode ser aplicada à distância. Mesmo a Vilmara estando aqui em Sorocaba e você nos Estados Unidos, não tem problema. Tenho pacientes de Portugal, tenho pacientes de muitos da Amazônia, tenho pacientes de outros lugares que o tratamento é realmente muito bom. Então, eu me coloco à disposição de quem está passando algum processo de depressão, pânico, desequilíbrio emocional, enfim, ponto. A equipe do Ponto Pleno tem terapeuta especializado em relacionamento. Caso alguém esteja com algum distúrbio em relacionamento íntimo, né? Namorado, namorada, casal, temos terapeutas especializados, temos terapeuta especializado em radiestesia, que é uma técnica maravilhosa, inclusive para o financeiro. Quem quiser, quem tiver, peça ajuda, não deixe para amanhã. Temos terapeuta especializado também em animaizinhos, pets, né, de estimação, que são os gatinhos, cachorrinhos, que quando eles passam algum processo de desequilíbrio que é proveniente do dono, como se fosse uma junção, né? O dono com a sua energia, que tem o seu pet de estimação,
o pet absorve essa energia e automaticamente o cachorrinho ou o gatinho, enfim, ele começa a passar mal. Aonde que está o problema? Está automaticamente no cuidador, né? No dono. E nós temos tratamento para isso, temos técnicas apropriadas para tal, de suma importância. Quem estiver passando por isso e precisar de ajuda, enfim, estamos à disposição. Temos também o Koni Hindu, que é uma técnica física daí, e neste momento nós não estamos atuando, né, devido à pandemia. Nós fazemos tratamento somente online neste momento, até todo esse período cessar e depois a gente poder se abraçar de acordo como merecemos, né? Enfim, tá? Eu coloco o Ponto Pleno à disposição de todos, caso queiram, caso estejam precisando, estamos aqui, mandem uma mensaginha e sempre a equipe vai estar ancorando vocês para algum retorno, tá bom? E marcar sua consulta. Bom, vamos lá. Como identificar o seu pior inimigo, viu, Mara? Adivinha? Adivinha o que eu vou falar? O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Como assim? Gente, presta atenção. Mediante o conceito da física quântica, tudo existe dentro, nada existe fora. Nada existe fora, tudo dentro de mim. Eu sou a soma de tudo. Parte de mim é uma Vilmara muito boazinha. Parte de mim é uma Vilmara não muito boazinha. Assim é com a Vilmara, assim é com qualquer um outro, tá? Todos nós somos metade. Por isso que nós falamos assim, que nós somos seres dual. Parte positivo e parte negativa. Aonde se manifesta isso? Como se manifesta, Vilmara? No meu pensamento. Meu pior inimigo está no meu pensamento. Existe uma situação... Gente, vamos lá. Ocorreu uma situação X. Você teve uma informação, certo? Ok. Daí você... Primeiro pensamento que vem dessa informação, qual que é? Ele é positivo ou ele é negativo? Podem responder, eu não tô vendo todo mundo que tá aqui, mas quem tiver, dá uma respondida aí. Certo? Ó, quero falar com você. Automaticamente o pensamento, ele vai pro positivo ou ele vai pro negativo? Automaticamente esse pensamento, ele vai pro negativo. Meu Deus do céu, meu Deus... Mas por que não pode ser o positivo, Vilmara? Não, o negativo vem primeiro. Se eu pego e eu falo, ai, eu preciso falar com você, fulano, a pessoa já fica apreensiva. Nossa, o que será que a Vilmara quer falar comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? O porquê disso? Vem o pensamento negativo primeiro. Este pensamento negativo gera automaticamente o chamado, o quê? Medo. Lá está o medo. Meu maior inimigo, 2 pontos. Medo. E este medo é uma ilusão. Porque ele não existe, gente. Vamos imaginar. Eu tenho vontade de fazer algo. Por que você não faz, Vilmara? Porque eu tenho medo.
Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo disso, daí a gente enumera, né? 1, 2, 3, 5, 10, 15. A gente põe a lista aí de papel higiênico. Todos os medos que eu tenho. Mas ele é real? Não. É só uma projeção da mente. Não é real. Pessoal, é tudo muito uma projeção da mente. Bateria baixa aqui. Uma projeção da mente aonde a mente nos leva ao negativo de uma tal forma onde não é real. E é o que nós devemos fazer, Vilmara, com tudo isso. Policiar a nossa mente. 24 horas. Como assim? Gente, 2 minutinhos aqui. Voltou? Policiar a nossa mente. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos. Basta eu observar os meus pensamentos. Os meus pensamentos não sou eu. Ponto. Os meus pensamentos não sou eu. Eu estou pensando, eu estou só visualizo o que eu estou pensando. Isso é positivo? Me traz uma sensação positiva, eu até coloco foco. Não me trouxe uma situação positiva, então ela é negativa, eu deleto esse pensamento. Corto. E a maioria dos pacientes fala assim, mas Vilmara, eu não consigo fazer isso. Consegue? Consegue. Só que tudo isso tem que ter um treinamento, né? Porque nós somos habituados a imaginar e ter a consciência que o pensamento é uma realidade. Gente, partindo do princípio, deixa eu comentar com vocês. Não sei se vocês sabem ou não, mas fica aí a dica. Quando nós éramos criança, até 7 anos de idade, imagina, a nossa mente, o nosso arquivo, não tinha nada, né? E daí, tudo que a minha mãe falava, o meu pai falava, tudo que eu ouvia, a informação da televisão, toda a minha realidade era arquivada dentro de mim. Foi arquivado. Que hoje nós chamamos de crenças. Quando vocês ouvirem falar crenças. O que significa crenças? Informações obtidas pela mente, absorvidas no subconsciente como verdade e que hoje nos bloqueia, nos impede de dar um salto. Daí lá tá, Vilmara? Eu tô com medo. Medo do quê? Da onde vem esse medo? Vem da onde? Vem da crença que existe dentro de mim, no meu subconsciente como verdade, que foi implantada até 7 anos de idade em mim. Infelizmente a realidade é essa. Nós somos uma projeção do que foi o meu pai, do que foi a minha mãe, do que foi a minha informação, do que foi passado na escola, a sociedade me passou, então, tô eu aqui com esse arquivo de crenças dentro de mim que foi embutido por uma sociedade que eu vivenciei naquela época. E aí, o que eu faço com isso? Muitas vezes nós temos um grande sonho, o maior sonho da nossa vida. E neste maior sonho, o que acontece? Eu sempre boicoto, eu sempre tenho algum tipo de boicote. Não dá certo, eu não sou feliz, eu faço de tudo e eu não consigo, mas o que acontece? E daí eu fico patinando nisso
E aonde que está o bloqueio? O bloqueio está dentro de você, no seu subconsciente, nas crenças que nós recebemos até os 7 anos de idade, ó, abre aspas. E daí a pessoa fica totalmente bloqueada com essas crenças embutidas e não consegue dar o salto. O salto que eu digo é a realização, a sua autorrealização, certo? Entendi, Vilmar? Mas assim, nossa, gente, às vezes eu falo assim, eu acho que podia ser diferente esse troço, né? Mas não é não. Até 7 anos de idade nós recebemos a informação, esta informação fica no nosso arquivo do subconsciente, o subconsciente aceita como verdade no meu padrão e automaticamente essas crenças projeta uma reação, que é o nosso ego. O ego é parte de mim que quer me defender. Existe aqui atrás uma parte do cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é a origem da raça humana em manifesto, que é a reação. Se eu tenho medo de alguma coisa, automaticamente meu coração dispara. Se alguém me ofende, automaticamente eu vou reagir. Então, todas as formas de reação que eu tenho, ele é proveniente do ego, né? Que é a minha parte instintiva que faz com que eu reaja a alguma coisa para me proteger de uma forma agressiva. Outro exemplo, aonde está o ego, Vilmara? Eu estou conversando com alguém e alguém me desafia. O que a gente faz, gente? Quando é desafiado, mete a mão na mesa e eu quero provar o contrário, porque eu tenho razão, né? Eu tenho razão. Eu quero impor a minha razão, a minha verdade como verdade absoluta. Aí existe uma manifestação do ego. Olha, quem está falando? É a Vilmara, amor? Não, é a Vilmara ego. Eu tenho que colocar a minha razão de verdade, porque existem muitas discussões, brigas. Por quê? Porque cada um tem a sua razão e quer impor a sua razão. Então, existe um ditado tão lindo, né, que eu amo. Eu falo, ser feliz ou ter razão? Eu não discuto. Por quê? A minha verdade é essa, a sua verdade é essa daqui. Entendi, a sua verdade é essa. Ótimo, eu posso não concordar, mas eu vou respeitar. Mas eu não vou discutir com você e impor a minha verdade para você. Não. Fica com a sua verdade e eu fico com a minha verdade. Aí não tem discussão. Por quê? Porque existe discussão, porque existe a minha verdade, a sua verdade, e automaticamente alguém quer impor uma verdade mediante um conceito de verdade. Porque a verdade, já falei e falo de novo, ela é relativa, gente. Ela não é absoluta, ela é relativa. Se eu pegar a minha experiência já vivida e contar para alguém que nunca vivenciou, vai falar assim, Vilmara, isso é mentira, isso não existe. Daí eu falo, isso não existe, isso é mentira, ou você é incapaz de ver e visualizar o que eu vejo e visualizo e sinto, né? Onde que está a mentira e aonde que está a verdade? São níveis de consciência. Então, quando alguém fala, Vilmara, isso não existe, eu não me calo, tá? Por quê? Tá certo.
Isso não existe no seu conhecimento. Tanto quanto hoje eu aprendi na minha vida, quando alguém fala um novo, nossa, sei lá, uma informação nova, eu olho, eu fico assim. É mentira? Ou eu não sei ainda? Ou um novo chegando? Um novo chegando. E quando uma informação nova chega para nós, como o meu arquivo já tem a minha verdade, o que vai acontecer? Eu não vou aceitar ela. Primeiro passo do ser humano, ele rejeita a informação, colocando, é mentira, isso não existe, blá, 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 blá. Segundo passo, ele observa. E o terceiro passo, ele aceita. Alguns pacientes falam, Vilmara, eu tenho ou minha mãe, ou meu irmão, meu marido, minha mulher, enfim, né? E quando eu toco num assunto, esse, aquele outro, como assim? Ele joga 5 pedras em mim, nossa, eu não vou falar mais nada, e blá, blá, blá. Gente, por Deus. Quando a informação é nova, qualquer ser humano, ele vai rejeitar. Você tá louca, isso não existe, cala tua boca, porque não existe dentro do arquivo dele. Relaxa, deixa ele. Como se você plantasse uma sementinha do novo, isso que importa. Planta, ali ó. Entendeu? E depois, automaticamente, ele vai observar e depois ele vai aceitar. Então, existe 3 regras para o ser humano: rejeição, observação e aceitação. Então, o que nós devemos fazer quando existe ou chegar uma informação nova para nós? Observe. Não julgue. Só observe isso dentro de nós. O primeiro passo, vocês já ouviram falar sobre ascensão? Um ser ascensionado, a evolução espiritual, evolução, enfim, o mundo está para evoluir, o ser humano está para evoluir, há uma evolução. O que significa essa evolução? Evolução, ou um ser Buda ascensionado, é quando nós chegamos a um limite de conhecimento que esta parte de mim, que é este negativo, esta parte de mim, que é o positivo, começa a observar este pensamento. Quando eu observo este pensamento de uma forma diferenciada da minha pessoa, porque é um pensamento, não sou eu, é um pensamento. E eu direciono esse pensamento. Só isso. Não tem que entrar em gruta, não tem que ficar em jejum o resto da vida, olhando para a lua, não tem que fazer nada disso. Não há necessidade de. É observar o pensamento, que este é o nosso maior inimigo, o nosso pensamento. Se o meu pensamento é negativo, mediante o conceito da física quântica, automaticamente eu sinto algo negativo e automaticamente eu emano para o universo e automaticamente binga na minha cabeça. Negativo. Negativo. Já falei,
Vilmara, se eu crio a minha realidade aonde eu estou errando, eu estou errando na maneira, da forma que eu penso. É simples assim, gente, pelo amor de Deus. O que eu penso, logo eu sinto. E se eu sinto, logo eu crio. Então, o que me levou a ter um bloqueio energético que gerou a manifestação no meu corpo físico alguma coisa? Os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, assim, constante, tá? Vou falar constante. Eu acordo, a vida é uma droga. A vida é uma droga, eu não vou conseguir emprego, a vida é difícil. Nossa, é muito difícil, gente. Eu tenho que trabalhar demais para pagar minhas contas. Nossa, as contas é muito cara, eu não aguento. Jesus me abana, mas como é? Nossa, observem o pensamento de vocês e a fala de vocês 24 horas. Reclama, 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 reclama. Negativo, 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 negativo. O que vai gerar? Negativo, 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 negativo. Vilmara, eu quero uma nova vida. Então, muda. Muda o quê? A minha forma de pensar. A minha forma de falar. A minha forma de sentir. Eu não consigo. Lógico, uma vida habituada no reclamar, acha que de uma hora para outra você vai conseguir agradecer? Não, né? Nem você e nem eu. Isso foi uma técnica e uma prática que eu fiz em mim durante muitos anos. E de repente, hoje ainda, eu olho e eu falo assim, lá tá a Vilmara reclamando. Ai, meu Deus. Bom, eu tô na menopausa e eu sinto muito calor. E daí aqui em casa, eu tenho uma família linda e tenho 2 filhas maravilhosas. E de vez em quando, não, de vez em sempre, eu falo assim, ai, que calor, meu Deus. Lá tá a Vilmara reclamando. Daí minhas bebês falam assim, mãe, para de reclamar. Para de falar que você tá com calor, mãe. Eu, nossa, verdade. Não tô com calor, vai passar, vai passar. Daqui a pouco, adivinha, lá tá a Vilmara. Meu Deus do céu, que calor. Mãe, para de reclamar. Por quê? Porque é o automático. É o automático do ser humano reclamar. E eu não sou diferente de vocês. E é por isso que eu falo que nós temos que nos policiar 24 horas nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa fala. É fácil, é simples, mas não é fácil. É este que é o segredo do universo. É simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe esse arquivo. Gente, volta aí para vocês também, eu acho que vale, né? Eu lembro muito da minha avó. Minha avó só reclamava de tudo. Da panela, do arroz, do feijão, do macarrão. Se tava varrendo porque tava calor, porque tava frio, porque, né? Tudo. E automaticamente a Vilmarinha também ficava reclamando de tudo. Por quê? Porque pega de herança aquilo que é negativo, vamos colocar automático, e a gente vai no automático da vida. Só que aí é que tá, pessoal. É nesse automático que tá a chave para que a gente faça alguma mudança e automaticamente a gente crie nova realidade para nossa vida. Entenderam? Dá para vocês compreenderem que é simples, porém intenso
e de muita perseverança em policiar o nosso pensamento. Então, se você perguntar, Vilmara, qual o seu pior inimigo? Eu falo, a minha mente. Porque ela anda comigo 24 horas por dia. Eu nem bem acordo. Eu ainda estou de olho fechado, mas a minha mente já acordou e eu já estou, ai meu Deus do céu. Observe isso em vocês. 24 horas é pensamento. Bum, 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 bum. E esses pensamentos, quando estão com uma direção positiva, gera sentimento positivo que gera a nossa conexão com o universo. Quando esses pensamentos estão negativos, automaticamente é como se nós estivéssemos andando contra o universo, na contramão do universo. Quando nós estamos andando na contramão do universo, imagina, a vida é muito difícil. Tudo era para dar certo, de repente tudo para, né? Tudo para, tudo. Vilmara, eu tava para conseguir isso e de repente tudo veio. Então, é verdade. Quando, através da quantiônica, eu vou fazer uma avaliação, eu percebo que a pessoa, ela está vibrando num nível vibracional baixo. Por quê? Ela mesma, o medo dela, criou o medo, olha lá, ó, caricatura do medo, e eu vivo no medo, na ansiedade, no medo, na falta, no medo, na falta. Quando eu giro isso dentro de mim, automaticamente eu crio essa realidade. E daí a pessoa fica correndo atrás do rabo, correndo, não dá certo, por mais que ela tente, não vai dar certo. Daí a minha resposta é, Vilmara, o que eu posso estar fazendo? Mude seu pensamento, por Deus. Policie o seu pensamento, somente positivo, não tem negativo. Vou dar um exemplo. Eu quero que vocês observem aí com vocês, muito claro. Vamos colocar o WhatsApp hoje, que é comum para todo mundo, né? Tô lá no WhatsApp. De repente eu pergunto para uma amiga, oi amiga, tudo bem com você? Ela fala assim, tudo. Quando eu recebo isso, tudo, eu fico assim. A minha mente fala, nossa, que grossa. Nossa, tudo, ela falou desse jeito, eu acho que ela tá magoada comigo. Nossa, mas o que eu fiz pra ela? Tô mentindo? Mas a minha amiga só não deu tempo de colocar RS. E eu já criei com a minha mente aquela interpretação minha, que isso não é verdade, foi eu que interpretei o tudo dela e eu fico no meu achismo. E daí quando ela vai conversar comigo de novo, daí eu já fico assim, será que ela tá falando? Ela tá me ofendendo? O que será que é? Ó, olha essa defensiva de uma situação. Mas isso foi real? Não. Não foi real. Isso foi uma criação da minha mente. Vocês concordam comigo que isso acontece com a gente? A interpretação. E essa interpretação sempre nos leva para um lado negativo de uma situação. Então, observem. Quando, exemplo,
vocês mandaram, amiga, tudo bem? Como tudo bem com você? E a amiga colocar tudo, a mente vai falar, nossa, ela tá brava comigo, ou o que será que eu fiz, ou não sei o quê. Para a mente e fala, observa ela, imagine, ela dando risada, falando tudo e pronto, e foi lá mexer o arroz. Aí vocês vão começar a observar até quantas interpretações na nossa vida nós fazemos errado. No nosso achismo. Achismo, tá, gente? Observe o achismo de vocês. Muitas vezes eu falo algo, eu não quis que você interpretasse dessa forma. E a pessoa interpreta. Mas eu não falei nada disso. Eu quis falar isso, isso e isso. E a pessoa interpretou aquilo. Mas quando a pessoa interpreta, ela está interpretando mediante quem? Os conceitos que existem dentro dela. É isso que eu quero que vocês compreendam bem essa live. Tudo existe em mim, nada existe fora. Se você chegar a falar assim, nossa, Vilmara, como você tá velha, gorda, feia, eu tenho duas opções. Ou eu fico triste, porque isso existe dentro de mim, eu também acho, concordo com você, então daí eu choro. Ou eu falo, essa é a sua opinião, mediante a minha pessoa. Não tenho nada a ver com isso. Eu nem me importo. Beijinho no ombro, fique aí, porque eu não me sinto. Então, quando eu me ofendo, é porque existe algo que você falou dentro de mim que eu também concordo. Entendeu? Então, tem certas situações na vida que nós temos que ter uma disciplina e um olhar muito interno. E este nosso pior inimigo, falo, afirmo, tá aqui dentro. A melhor aqui, ó, tá aqui dentro. Dentro da minha mente. Tá dentro do meu achismo. Tá dentro do meu ego, da minha forma de reagir, sempre indo à luta, sempre querendo ganhar algo. O ego, Vilmara, o ego é 100% negativo? Na vida só existe o bom e o belo. Não existe nada negativo, nada. Tudo serve o bom e o belo. Como assim, Vilmara? Tipo, eu quero algo, né? Quero conquistar um objetivo na minha vida, né? Daí alguém vai, eu perco e alguém me desafia. Ó, automaticamente a Vilmara engata aqui, ó, a ira. Eu vou, você não tá entendendo. Eu vou. Pode me aguardar, eu vou. Isso é a ira. Isso é parte do meu ego, da minha defensiva, mas me ancora. Porque quando eu uso a ira, eu tenho forças para seguir. Então eu uso o meu ego ao meu favor. Entendeu? Tudo é pro bom e pro belo. Só que nós temos que saber sublimar isso em certos momentos, né? Porque se você chegar a dar um tapa na cara da Vilmara, automaticamente, por reação, eu vou te dar outro. Porque é meu cérebro reptiliano, ele vai reagir porque ele vai me defender, né? Porque é o meu animal interior, meu animal de poder em manifesto, porque eu tenho que me defender. Que é a espécie humana, é a raça da espécie humana,
em manifestação no corpo físico. Nós trazemos esses instintos. Agora, quando existe alguma situação de desafio, exemplo, parte da Vilmara quer reagir e parte da Vilmara faz assim, hello, fica quieta aí, Vilmara. Tudo bem. Eu silencio o meu ego, eu não deixo ele. Isso é sabedoria. É este ego que nós temos que lapidar. 24 horas. As nossas emoções. Teve um dia, eu dei uma palestra, e no meio da palestra eu peguei e perguntei assim, eu falei assim, pessoal, quem sente ódio aí? Adivinha? Foi unânime. Gente, que mentira! Todo mundo sente ou sentiu ódio. O que é o ódio? É uma emoção inerente do ser humano. Vilmara, você já sentiu ódio? Eu nem te conto. Eu nem te conto. Sim, eu sou ser humano. Agora, quando esta emoção chega até mim, eu tenho domínio sobre ela como ser divino e eu falo, eu não vou sustentar esta emoção que ela é negativa. Então, nós temos todas as emoções, todas as reações, raiva, mágoa, ódio, rancor. Tô falando negativo, tá? Temos. Vilmara, você tem? Tem, né? Tem. Sou ser humano, ponto. Também tenho. Agora, a sabedoria é o que eu faço com essas emoções que existem dentro de mim. Como lidar com isso quando se manifesta em mim? Essas emoções nós podemos chamar de ego. Porque se eu, em algum momento eu tenho ódio, este ódio é uma emoção que ele se manifesta para me defender de alguma forma. Deu para vocês compreenderem que tudo é pro bom e pro belo? Só que nós sabemos, nós temos que saber o porquê. Como eu vou lidar com isso? Ser feliz ou ter razão? Levam hoje, nessa live, somente essa frase. Já você é a pessoa mais feliz do mundo. Ser feliz ou ter razão? Todas as vezes que vocês estiverem em um conflito, discutindo com alguém, ou sendo, sei lá, passar por um processo, e quando vocês tiverem a sabedoria e a maturidade de perceber que este momento que vocês estão vivenciando vai transformar em algo pior, uma discussão e blá blá blá, ser feliz ou ter razão? Menos. Isso é sabedoria. Ó, vou contar. Às vezes eu fico aqui em casa à noite e vou pra sacada, fico lá no... Enfim. Gente, eu não sei no mundo de vocês, sabe? Mas aqui no meu mundo, praticamente quase sempre, você percebe brigas, discussões em casa, no apartamento, você percebe que as pessoas se agridem
verbalmente, né? Eu olho, eu falo, papagaio, um bicho tá pegando. Mas por quê? Porque todo mundo quer ter razão. Aí o marido fala, a mulher discute, porque você, porque você, porque você, porque eu tenho que impor a minha razão. E quando estiver ocorrendo uma discussão ou alguma coisa, o primeiro passo não é neste momento que você vai impor a sua razão ou colocar a sua razão. Está errado. Vai piorar a situação, né? Porque daí a ira vem, eu aumento a voz e daí eu vou gritar e daí o outro vai reagir. Para quê, gente? Tenha sabedoria. Ser feliz ou ter razão, é só se calar. Depois, amanhã a gente conversa. Mas este momento de ira passou, tanto para mim quanto para você. E de uma forma muito simples. Isto é sabedoria. Isto é ascensão. É no momento em que você olha, está vivenciando uma situação onde o ego grita, a emoção de raiva, de ódio, vem à tona e você sabe lidar com ela. Aí sim, você fala, ó, beijinho no ombro, viu, Mara? Aprendi a viver. E é assim que nós temos que agir. Tanto em uma reação, tanto quanto em um pensamento. O pensamento chegou até mim, é negativo? Deleta. Não põe foco, não põe a sua energia no pensamento. Põe sua energia no pensamento negativo, deixa embora. Muda o foco. Daí eu vou pro positivo. E é assim que eu crio a minha realidade. Pessoal, tem alguma pergunta? Vou abrir um pouco para pergunta. Eu não tô vendo todos aqui, tá? Eu vejo só um pouquinho. Não consigo tá vendo. Oi, Jéssica. Maria Ivanilda, muito obrigada, Ma. Dri, obrigada, minha linda. Fabi, obrigada. Mara, minha linda, beijo, boa noite. Alguém tem alguma pergunta? Pode soltar aí que a gente discute. Tem alguma pergunta mediante o tema ou outra coisa? Alguém tá mandando, Edu? Não. Nada? Que horas são? 8 horas. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida mediante o tema de hoje ou queiram ou qualquer coisa que eu puder ajudar, deixa aí, tá? A perguntinha, no melhor momento eu retorno, posso demorar um pouquinho, mas eu retorno, tá? Um beijo grande no coração de todo mundo. Eu espero ter ajudado um pouquinho, né, neste nosso inimigo interno. E não esqueça que tudo que tem yin tem dom, né? Nós somos dual. E esta parte de nós serve a nós, para nossa evolução. Então, que nós tenhamos a consciência em como lidar com tudo isso dentro de nós mesmos, tá bom? Um beijo grande. Caso alguém precise de ajuda com o Ponto Pleno, entre em contato. Tá? Estamos à disposição. Até segunda-feira que vem, na nossa próxima live. Detalhe, deixa aqui qual é o tema que vocês gostariam que eu abordasse. Tá? Vou escolher algum dos temas para poder fazer as próximas lives. Beijo grande, tá? Boa noite. Boa noite, Arda. Obrigada, minha linda.